Abra lá, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Quem tiver dificuldade de achar o livro de Ruth, vou falar um livro mais conhecido. Abre em Josué. Você vai abrir em Josué, depois vem Juízes e depois vem Ruth. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, é isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos caminhar na fé. Coloque a mão sobre a palavra e ore assim comigo. Ore assim, diga: Senhor Jesus. Ore, igreja, com o pastor, diga: Senhor Jesus. Diga: abra o meu coração, para que eu possa entender. Diga a sua palavra em minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, nós estamos a 5 dias de um novo ano. E sempre quando chega um novo ano, nós fazemos projetos e planos. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai ser melhor aqui, vou melhorar lá. Mas o mais importante é aprendermos a não tomar decisões erradas para que a nossa vida não venha se afundar. Porque existe uma lei chamada a lei da semeadura, que o homem só vai colher o que plantar. As decisões que tomamos influenciam na nossa vida, na nossa família, em todas as áreas da nossa casa. Decisões que podemos tomar na nossa vida, que pode abençoar o nosso lar, ou pode trazer destruição para dentro da nossa casa. Quando Judá passou por um momento difícil em Belém, houve uma fome, uma carestia. Naquela época, o povo era julgado pelos juízes, não havia ainda rei, mas o Senhor queria ser rei do povo de Israel. Então não havia ali um rei, só os juízes julgavam a terra. Começou a faltar as coisas, mas só que tem um detalhe: aonde aquele povo estava, eles estavam na terra da promessa, que o Senhor havia prometido. Mesmo assim, veio um momento difícil, mas muitos tomaram a decisão de não sair da terra na qual o Senhor colocou eles, porque ali era a terra que Deus havia prometido. Mas um homem chamado Elimeleque toma uma decisão errada. Ele sai da terra que Deus havia dado a ele, ele vai para a terra dos Moabitas. Os Moabitas são descendentes de Moabe, que é o caso de incesto entre Ló e a filha dele. Aquele povo era um povo idólatra, aquele povo não temia Deus. E ele toma a decisão de pegar toda a sua família e sair da terra na qual Deus havia prometido, porque naquele momento ele estava passando por uma crise, a nação estava passando por um momento difícil. Só que tem uma situação ali, mesmo sendo uma situação difícil, aquela é a terra que Deus abençoou. Nós temos que entender que mesmo estando no Evangelho, não somos isentos de passar nenhum tipo de luta ou de tribulação. As lutas, as tribulações, os problemas se levantam. Mas a diferença é que você tem a promessa de Deus, você tem a palavra de Deus para poder vencer as situações que se apresentam diante de você e que se colocam diante da sua vida. Mas Elimeleque, ele toma uma decisão, chama a esposa dele, chama os filhos e sai da terra na qual ele tinha a bênção do Senhor e vai peregrinar numa terra onde só havia pecadores, pessoas que não respeitavam e não temiam a palavra do Senhor. Foi uma decisão que ele havia tomado. E muitas vezes estamos assim. Tomamos decisões baseado no momento em que estamos passando. Se estamos passando um momento difícil, começamos a pensar em tomar decisões rápidas, sem orar e sem consultar a Deus, porque nós estamos sofrendo aquela situação. E toda decisão tomada na base da ansiedade, do medo, da pressa, da angústia, da tristeza, são decisões normalmente erradas e equivocadas, que levam a pessoa, em vez de trazer uma solução para aquele problema, faz com que aquela situação fique pior. O Elimeleque deveria ter orado a Deus, deveria ter falado com Deus. Ele achou que aquela decisão era melhor. Muitas vezes, tomados de boa intenção, muitas pessoas tomam decisões achando que aquela decisão era melhor para a sua vida, mas lá na frente vê que a decisão foi errada ou equivocada. Se tivesse orado a Deus primeiro, falado com o Senhor antes, com certeza o Senhor teria dado a melhor direção para que a pessoa tomasse a decisão correta. Amém, pessoal? Mas as nossas decisões têm consequência, seja ela qual for. Se for boa, você será abençoado. Se forem decisões erradas,
nós tomaremos ali um prejuízo e passaremos por situações que não deveríamos ter passado se nós estivéssemos na direção de Deus. Vamos ao texto, então, para entendermos melhor. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então eles foram para a terra dos Moabitas, aonde o povo era idólatra, aonde o povo vivia no erro. Versos 2: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. Olha aqui para mim. Eles saíram da terra que Deus havia dado. Ah, pastor, mas estava difícil. Saíram da terra e foram trabalhar no lugar onde só tinha pecador. Pessoas que não respeitavam, que não temiam a palavra de Deus. Foram para lá trabalhar para os outros, sendo que eles tinham uma terra que Deus havia abençoado e dado a eles. Mas estava difícil, não deveriam ter saído de lá. Diz a palavra aqui no versículo 3, que morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, ainda persistiram ali, bastante tempo. Olha só o versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Aqueles filhos, após a morte do pai, eles persistem em continuar lá naquela terra, porque a bênção não estava ali. E quase 10 anos eles naquela terra, naquele momento, naquela terra, durante quase 10 anos, a Bíblia fala que os 2 acabam morrendo. Aqui não fala qual foi a natureza da morte deles, mas eles morrem. E aquela mulher fica desamparada do marido dos seus 2 filhos. E ela então ouve uma notícia, depois de todo aquele tempo, e as notícias naquela época para chegar, não é que nem no tempo de hoje, que em fração de segundos, de minutos, pelo celular, nós recebemos informações. As notícias demoravam, dependendo da distância, onde era um reino, uma cidade, podia demorar meses ou até ano para chegar uma notícia. Ela ouve então, que enquanto ela está ali, amarga, perdeu o marido, perdeu os filhos, ela ouve que o Senhor havia visitado a terra que Deus havia dado ao seu povo, e aquele povo começou a prosperar. E aonde que eles estavam? Na terra onde Deus não visitou, porque Deus não visita onde há pecado, Deus não visita onde há engano, Deus não visita onde há idolatria, Deus não visita onde há mentira, Deus só visita quando nós estamos no centro da vontade dEle. Não adianta eu ter uma vontade e exigir em oração que Deus realize as minhas vontades, porque é aquilo que eu quero, porque muitas vezes aquilo que eu quero vai gerar em mim e vai trazer sobre a minha casa pecado ou maldição. Tem pessoas que cansam de orar e pedir coisas que vão gerar destruição sobre as suas casas. E elas não entendem que elas têm que orar e se posicionar diante de Deus para ver qual é a vontade de Deus para resolver aquele problema. Você tem que se consagrar, jejuar, ler a Bíblia, orar e falar: Senhor, qual é a melhor decisão que eu tomo no meu casamento? Qual é a melhor decisão que eu tomo, Senhor, acerca da educação dos meus filhos? Acerca de uma decisão importante no meu trabalho? Decisões têm que ser tomadas na presença do Senhor e não nas opiniões ou naquilo que as pessoas acham, porque só Deus ele sabe o dia de amanhã, se virá sobre você uma maldição ou se virá sobre você a bênção. Quando nós tomamos decisão dirigidas por Deus, tenha certeza que ainda que você esteja passando uma luta, o dia da bênção do Senhor vai chegar e você vai gozar dessa bênção, vai viver dessa bênção para a glória do nome do Senhor. Em nome de quem? De Jesus. Quando o Senhor visita o seu povo, eles não foram abençoados, sabe por quê? Saíram da posição que Deus falou que não era para eles saírem de lá. Porque aquela era a terra que o povo levou 40 anos para chegar.
A terra que Deus havia abençoado, prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, aquela é a terra. A tua bênção está aqui, ó. Que homens e mulheres de Deus viveram, prosperaram, sofreram, para que o evangelho chegasse até você, para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Às vezes a situação está difícil, sem Deus é pior. Porque sem a direção de Deus, é tropeço sobre tropeço. Mas com a direção de Deus, ainda que a gente dá uma tropeçada, que a gente vacila, a gente já se levanta, pede perdão, ergue a cabeça e fala: Senhor, vou seguir a tua direção porque é o melhor para a minha vida. Aí Deus vai então começando a mudar aquela situação, em nome de quem, pessoal? Deixa eu anotar daqui, nós já vamos voltar para terminar essa parte. Provérbios capítulo 14. Vamos lá em Provérbios, deixa lá, porque nós vamos voltar daqui a pouquinho. É uma passagem já conhecida, mas vamos aqui em Provérbios capítulo 14 para dar uma arejada, para lembrarmos, se esquecermos aqui dessa passagem. Vamos lá? Provérbios capítulo 14. Amém? Então vamos lá. Preste atenção no versículo 12 que diz assim. Provérbios capítulo 14, versículo 12, ele diz assim: há caminho que ao homem parece o quê? Direito, mas o fim dele são os caminhos do quê, pessoal? Da morte. Quando o Elimeleque pensou assim: bom, me falaram uns negócios aí, chegou uma fofoca aqui para mim que, Senhor, eu sei que lá não é bom, mas Senhor, eu estou precisando, eu vou lá. Tem gente que faz isso. Senhor, eu sei que, mas Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. Não vai. Você vai se dar mal. É tudo que o diabo quer, tirar você da onde Deus prometeu que Ele iria abençoar. Porque você está, mas Deus Ele sabe, eu estou numa luta, Não saia da sua posição. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você não é uma pessoa que não conhece a Deus. Você é uma pessoa diferente, teu espírito é outro. Então, tome cuidado com as decisões, o ano está começando. Decida na presença do Senhor, tome decisões no altar, orando, buscando de Deus a direção, porque o Senhor sempre vai lhe conduzir de uma maneira diferente, que os nossos sentimentos possam nos conduzir. Porque quando deixamos os nossos sentimentos nos dirigir, nem sempre é bom. Porque nós, seres humanos, somos emocionais. E às vezes tomamos decisões na base da emoção, ou na alegria, ou na tristeza, tomamos decisões às vezes equivocadas, sem a direção de Deus. É onde que as coisas podem não dar certo. Mas quando você acalma o seu coração, Senhor, vou fazer aquele negócio, calma, vai orar. Ah, mas é legal, está todo mundo fazendo. Eu sempre digo, minha avó me dizia, quando meus amigos chamavam para tacar pedra no vizinho, nosso tempo não era videogame, era tacar pedra no outro, quando provocavam na rua do outro, né? Eu lembro que, às vezes, dependendo dos moleques mexiam com a gente, eu já saía para o mercado já com as pedras na mão. Era assim que os molecados se resolviam na minha época, né? A gente lá na rua era fogo, a turma era dose. E quando um chamava, vamos pegar aquele, tacar pedra naquele moleque lá, a minha avó me ouvia e falou assim: olha, avó, eu vou lá. Minha avó falou: você vai tomar na orelha, moleque. Você não é todo mundo. Você é o meu filho, ela me criou como filho, né? Seu comportamento é diferente. E aí a gente vai aprendendo, né? No meu caso, com a minha avó, eu aprendi com ela. Nós não somos todo mundo. Você é um filho de Deus. Suas decisões não podem ser baseadas na emoção, na euforia, ou em qualquer situação. Você tem que acalmar. Você tem que buscar a Deus a paz de espírito, orar. E aí sim, você tomará a decisão correta, dirigido por quem? Porque olha o que diz aqui: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos, o que, pessoal? Da morte, quer dizer, leva à destruição. Peça a Deus a direção nesse ano, para que nós venhamos tomar decisões dirigidas pelo Espírito Santo. Decisões que vão produzir a bênção de Deus. Ah, pastor, mas se vier a luta, não saia da sua posição. Não abandone a terra da promessa. Não deixe a sua congregação, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque é dali que o Senhor vai visitar e vai te abençoar em nome de Jesus. Foi assim. Noemi ouviu. Quanto tempo talvez não demorou para chegar a notícia? E quando ela ouviu, todo o povo de Deus estava sendo abençoado, passaram por um momento difícil,
Mas a bênção veio. E ela só ouviu. Tem pessoas que só ouvem. Pessoas sendo abençoadas, a porta se abrindo, sendo curada, sendo restaurada, sendo transformada. Mas a vida dela não há novidade. Porque não está no centro da vontade de Deus. Está dando para entender, pessoal? Amém? Vamos voltar lá para nós encerrarmos, para nós orarmos em nome de Jesus? E aí diz aqui, voltando lá para o livro de Ruth, versículo 5. Ruth, capítulo 1, versículo 5, diz assim: E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe, olha só, ouviu que o Senhor tinha visitado quem, pessoal? O seu povo, não foi uma pessoa. Muitos passaram situações como Malom, Quilion, Elimeleque e Noemi passaram. Mas no dia que Deus visitou o povo, eles não estavam lá. Sabe por que não estavam? Sabe por que eles não foram abençoados? Porque eles estavam no meio de um povo que vivia no pecado. Eles estavam no lugar onde Deus não queria que o povo estivesse. Haviam abandonado a terra que Deus havia dado a eles, que foi a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, a terra prometida. Quando eles ouviram que Deus havia visitado este povo, o povo de Deus, enquanto o povo de Deus estava prosperando, ela estava viúva e havia perdido seus filhos e padecendo necessidade, trabalhando de empregada por migalhas na terra dos pecadores. Deus não quer que você trabalhe por migalhas na terra de pecadores, mas que você prospere à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, irmãs, e ali ela tomou a decisão, o texto é grande, hoje nós vamos ficar só nessa parte, de voltar para a terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido. Não tome decisões equivocadas, decisões que podem trazer dor e sofrimento para a nossa família, para nós. Mas ore a Deus nas suas decisões. Marido, ouça a sua mulher, mulher, ouça o seu marido, conversem-se, dialoguem, se entendam, para tomar decisões dirigidas por Deus. Procure não tomar decisões unilateral de um lado só, porque isso não é bom. É bom ter harmonia, é bom ter entendimento, é bom saber fazer as coisas certas, para não trazer para dentro da tua casa conflitos de decisões erradas, sem direção de Deus, na base do achismo. Eu acho que vai dar certo, me falaram que está dando dinheiro, isso daqui. Se Deus dá direção a uma coisa que não está dando dinheiro para os outros, vai dar para você, porque é Deus que vai estar te abençoando. É isso que nós temos que entender. Não tome decisões que possam trazer prejuízo espiritual e familiar na sua vida. Mas ore e não saia da direção de Deus. Porque na presença do Senhor, seja momentos bons ou ruins, é que somos abençoados para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.